Olá! Neste vídeo iremos ver uma introdução às equações diferenciais ordinárias, também conhecidas como EDO. As equações diferenciais ordinárias desempenham um papel fundamental na matemática aplicada, pois permitem descrever e analisar diversos fenômenos naturais e sistemas complexos. Neste vídeo, detalharemos a definição de EDOs e suas principais características. Uma EDO é uma equação que estabelece uma relação entre uma função desconhecida e suas derivadas em relação a uma única variável independente, geralmente denotada por t. Essa é a forma geral de uma EDO de ordem n. Nesta expressão, y é uma função da variável independente t. Ela é a função desconhecida que desejamos encontrar. Y', y duas linhas, até yn, representam suas derivadas de primeira, segunda, até a ordem n, em relação à variável independente t. A função f é uma função dada que relaciona as derivadas com a variável independente e a função desconhecida y. Considere o seguinte exemplo de EDO. Y' de t igual a uma constante k, vezes y de t. Para vermos que essa equação tem essa forma, basta passar a expressão do lado direito para o lado esquerdo. Com isso vemos que f de t, y' é igual a y' de t, menos k vezes y de t. Como você pode notar, este exemplo envolve apenas a primeira derivada da função desconhecida y. Por esse motivo, dizemos que essa equação diferencial é uma EDO de primeira ordem. Veremos agora como podemos resolver essa equação e encontrar uma expressão para a função desconhecida y de t. Primeiro passo é passar o y para o outro lado dividindo. Agora integramos ambos os lados com relação a t. Como y' vezes dt é igual a dy sobre dt, vezes dt, podemos cortar o dt, ficando apenas com dy. Logo, podemos substituir esse y' vezes dt por dy. Reescrevendo nossa equação, temos que a integral de dy sobre y é igual à integral de k dt. Calculando as integrais, obtemos que ln de y é igual a k vezes t, mais uma constante c1. Aqui utilizamos que a integral de 1 sobre y com relação a y é igual a ln de y e que a integral de uma constante com relação a t é igual a constante vezes o t. E esse c1 é simplesmente a constante de integração. Calculando a exponencial em ambos os lados da equação, obtemos que y é igual a uma constante c, vezes a exponencial de k vezes t. Sendo que essa constante c é simplesmente a exponencial da primeira constante c1. Aqui utilizamos o fato de que a exponencial é a função inversa do logaritmo natural. Então exponencial do logaritmo natural de y é igual a y. Já o lado de k, aplicando a exponencial obteremos exponencial de kt mais c1. Como a exponencial da soma é igual ao produto das exponenciais, temos que a exponencial de kt mais c1 é igual à exponencial de kt vezes a exponencial de c1. Como a exponencial de c1 é simplesmente uma constante, podemos dar um outro nome para essa constante, que nesse caso chamamos de c. Podemos agora verificar que de fato esse valor para y satisfaz a equação original. Derivando y com relação a t, obtemos que y' é igual a constante c vezes k exponencial de kt. Se trocarmos a ordem das constantes c e k, percebemos que o que temos aqui é a constante k, vezes a função y. Ou seja, a função y que encontramos de fato é uma solução da nossa equação original. Talvez você tenha percebido que na verdade encontramos não apenas uma solução, e sim um conjunto de soluções. Pois, para cada constante c que colocarmos aqui, teremos uma solução diferente. Se quisermos encontrar uma solução específica, precisaremos de uma condição inicial. Por exemplo, se a condição inicial for a de que y de 0 é igual a 2, então 2 é igual a y de 0,
que é igual a c vezes exponencial de k vezes 0, que é igual a c, já que exponencial de 0 é igual a 1. Com isso, obtemos que a solução que satisfaz essa condição inicial é y de t igual a 2 vezes exponencial de k vezes t. O método que utilizamos para resolver essa EDO é conhecido como o método de separação de variáveis. Embora esse método seja muito útil, ele não é suficiente para resolver todas as equações diferenciais. Temos vários tipos de EDOs, e para cada tipo, temos um método diferente de resolução. Para sabermos qual método utilizar, temos que analisar algumas características da EDO. Uma dessas características é a ordem da equação. Já comentamos que nesse exemplo, temos uma equação de primeira ordem, e que o motivo dela ser de primeira ordem, é que a maior ordem de derivada que aparece na equação é 1. A ordem é definida como a ordem da maior derivada presente na equação. Em outras palavras, é o maior valor de n para o qual a derivada de ordem n da função desconhecida, yn, aparece na EDO. Por exemplo, considere a equação y duas linhas de t, mais 3y linha de t, menos 4y de t, igual a 0. Nesta equação, a maior derivada presente é a derivada de segunda ordem, y duas linhas. Logo, a ordem da EDO é 2. A ordem de uma EDO influencia a escolha do método apropriado para resolvê-la e a complexidade envolvida nesse processo. Em geral, EDOs de ordem mais alta são mais complexas e podem exigir técnicas de resolução mais avançadas. No entanto, em alguns casos, é possível simplificar ou transformar a EDO original em uma equação de ordem menor, facilitando a resolução. Além da ordem, as EDOs podem ser classificadas como lineares ou não lineares, homogêneas ou não homogêneas, e separáveis ou não separáveis, dependendo das características de suas funções e coeficientes. Uma EDO é classificada como linear se todas as suas derivadas e a função desconhecida aparecem com expoentes iguais a 1, e não são multiplicadas entre si. Caso contrário, a EDO é considerada não linear. Por exemplo, a EDO, y duas linhas de t, mais p de t, vezes y linha de t, mais q de t, vezes y de t, igual a r de t, é linear. Nesta equação, p de t, q de t, e r de t, são funções conhecidas e contínuas de t. Já a EDO, y duas linhas de t, mais p de t, vezes y linha de t ao quadrado, mais q de t, vezes y de t, igual a r de t, não é linear. Aqui, a derivada de primeira ordem, y linha de t, aparece com expoente 2, tornando a equação não linear. Uma EDO linear é classificada como homogênea se a função que não envolve a função desconhecida nem suas derivadas é igual a 0. Caso contrário, a EDO é não homogênea. Esta classificação só se aplica a EDOs lineares. Por exemplo, a EDO, y duas linhas de t, mais p de t, vezes y linha de t, mais q de t, vezes y de t, igual a 0, é homogênea. Pois essa equação é linear, e não possui função que não envolva a função desconhecida nem suas derivadas. Já a EDO, y duas linhas de t, mais p de t, vezes y linha de t, mais q de t, vezes y de t, igual a r de t, é não homogênea. Pois nessa equação, a função r de t, não envolve a função desconhecida nem suas derivadas, e é diferente de 0. Uma EDO é classificada como separável, se for possível separar as variáveis dependentes e independentes em lados opostos da equação, facilitando a resolução da EDO por meio da integração direta. Caso contrário, a EDO é não separável. A EDO, y linha de t, igual a p de t, vezes y de t, é um exemplo de uma EDO separável. Pois podemos separar a variável dependente de um lado, e a variável independente do outro lado, nos permitindo integrar com relação a t, e encontrar a solução da EDO.
Já a EDO de primeira ordem, y' de t, mais p de t, vezes y de t, igual a q de t, vezes y de t elevado a n, é não separável. Pois não conseguimos separar as variáveis da forma que fizemos no outro exemplo. Essa equação é conhecida como equação de Bernoulli. Veremos em outro vídeo um método para resolvê-la. Como vimos, existem várias formas de classificar uma EDO. A depender da classificação, haverá um método diferente para resolver a equação. Este vídeo serviu como uma base para os próximos vídeos. Nos próximos vídeos veremos vários métodos para resolver diferentes tipos de EDOs. Se não for inscrito ainda, se inscreva no canal, e caso tenha gostado do vídeo, clica em gostei. E comente aqui embaixo contando por que você quer aprender sobre EDOs. Assim você me ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse. Vejo você no próximo vídeo.